Muito bem, pessoal. Nossa última palestra. Vou chamar aqui a Paula Sino. Salva de palmas aí para Paula. A Paula vai falar, pessoal, do assunto interessantíssimo. Assinatura digital e integração por API. Aliás, API é um livro que a gente vai lançar recentemente. Paula, bem-vinda. Ó, você pode olhar ali o tempo, vai ser zerado. Você pode fazer 20 minutos de perguntas ou direto sem pergunta. Se antecipar, ganha uma caneca linda, beleza? Vai que é tua. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Que pressão, né? 20 minutos, ganhar a caneca, mas vou tentar. Bom, pessoal, é um prazer falar com vocês, né? Espero que aí nos próximos 20 minutos consiga trazer alguns insights bacanas, né, aí sobre documentação, integração por API. Como ele comentou, eu chamo Paula Sino, sou gerente comercial da Cinebem. Nós somos uma plataforma de gestão de documentos, né? E a gente vai trazer alguns tópicos aqui, né? Falar sobre gestão de documentos, eu vou trazer um pouco de legislação também, né? Mas, pô, você está trazendo legislação num evento que a gente está falando de automatização, né? De robô, né? Como que a gente atrela isso para o tema focal do evento, né? A gente está pensando aqui em várias atividades que são repetitivas e que a gente vai colocar a tecnologia como uma aliada para rodar mais rápido essas atividades, para ter mais assertividade, e eu ainda assino documento de forma física. Então, a ideia é trazer essa mudança também de comportamento para esse processo. E aí, muitas vezes, as pessoas me falam, pô, Paula, eu posso, né, assinar um documento de forma física. Eu faço a impressão, eu assino, depois eu digitalizo. É muito simples. Não deixa de ser, né? Mas é seguro? A gente está falando de um processo que, para o teu negócio, vai trazer segurança? Os dados dos clientes de vocês estarão seguros? A gente fala com a questão da digitalização. Ali em 2020 veio um decreto de número 10.278. Ele veio na ideia de padronizar esses processos. Por quê? Quem de vocês aqui nunca recebeu uma foto de um documento cortado que não estava ali com uma imagem muito boa e a gente não consegue, né, ter ali a segurança e saber que aquele documento realmente é verídico? Então, a gente precisa padronizar a digitalização de documentos pensando na integridade e na confiabilidade desse documento. Poxa, quem foi que digitalizou? Como fez? Rastreabilidade e auditabilidade. Quando foi digitalizado esse documento? Quem fez esse processo e com qual tipo de ferramenta, né? Então, a gente precisa trazer padrões técnicos para isso. Além, obviamente, da questão da confidencialidade. Então, a LGPD está pegando mais do que nunca, então a gente precisa pensar nisso também. Qual que é o impacto pensando na área técnica, né? TI, segurança? Poxa, vocês acabam fazendo vários projetos aí de transformação digital, treina equipe, cota, fecha negócio, e o projeto afunda porque a equipe não usa. Porque a equipe não acaba entendendo a importância desse processo. E muitas vezes a gente contrata uma plataforma para fazer essa questão, né, de digitalização de documento, e o nosso colaborador está lá tirando foto do documento e mandando o documento cortado. Então, a gente precisa mudar o mindset completo do processo. Só vou passar rapidamente a questão da LGPD para reforçar, né? A LGPD está aí na ideia de trazer maior controle para os dados das pessoas. E relembrar, 80% desses dados pessoais eles estão em documentos empresariais, entre particulares. Lembrar vocês que proposta comercial, admissão de colaborador, termo de confidencialidade, todos esses documentos têm dados. E como que a gente cuida desses dados? Se eu faço no formato físico, é muito mais difícil controlar quem acessa isso. É muito mais difícil controlar a segurança desse documento. Então, a gente traz aí a questão da gestão de documentos também para trazer mais segurança. E aí, na prática, como que funciona? Né? A gente falando aqui de gestão de documentos, eu trago um exemplo prático de um cliente nosso, maior agente integrador privado do país, o NUB, Estagiários e Aprendizes. Eles disparam mais de 20 mil documentos todos os meses com a gente. Imaginem vocês eles fazerem isso no formato físico.
Num contrato de admissão, né, de estágio, ele tem lá o valor do salário, da bolsa auxílio, o cargo da pessoa, o endereço da pessoa, e tudo isso rodando com várias pessoas. Se a gente fosse fazer esse processo manualmente, leva muito tempo para formalizar esse contrato. Leva muito tempo para eu ter a garantia de que todo mundo formalizou essa admissão. Então, a gente utilizou a integração por API. Né? A gente colocou a integração, a regra entre os sistemas ali, o CRM deles com o nosso sistema, para fazer o envio desses contratos de forma automatizada. Poderia colocar um robô para fazer o envio? Posso, funciona bem. Mas a ideia de hoje é a gente demonstrar aqui a nossa API funcionando, trazer alguns exemplos de callbacks, webhooks, para que vocês entendam que a gestão de documentos ela pode ser, né, ajustada e trazer a tecnologia como uma aliada aí nesse processo de agilidade e segurança. E aí, para isso, eu trouxe o Rodrigo, que é o nosso desenvolvedor da Cinebem. Ele vai demonstrar um pouco da tela de desenvolvimento e o disparo de um documento feito via integração por API. Pode vir, Rodrigo. Boa tarde. Obrigado, Paulo. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Rodrigo, desenvolvedor da Cinebem, e eu vou falar um pouco especificamente com vocês sobre API e integração. Né? Primeiramente, o que é API? O termo técnico para API é interface de... Alô, alô. Bom, o termo técnico é a interface de programação para aplicações e, trazendo para a forma mais simples de se entender, é uma forma entre dois sistemas totalmente independentes e apartados se comunicarem pela internet, tá bom? Numa API existe um conjunto de definições, estratégias de como fazer isso via programação, tá? Entre dois sistemas totalmente apartados. E aí, falando sobre especificamente a API da Cinebem, a gente desenvolveu utilizando a arquitetura REST, que é a mais comum, a mais simples, a mais fácil e a mais utilizada por APIs públicas e privadas no mercado. Né? Toda a comunicação ela é criptografada, o formato dos dados é em JSON, então é super simples de entender, para quem é desenvolvedor já sabe do que eu estou falando. Tá? E aí eu vou partir já para mostrar um pouco sobre a documentação. Tá bom? A API da Cinebem ela é pública, tá? A documentação está no site, então para acessar é cinebem.com.br/API. Quando a gente acessa, a gente já cai numa tela com uma explicação básica da API, qual que é a URL base para as requisições e a forma de autenticação na API, que basicamente, quando você é um cliente, você tem acesso a fazer a integração, você tem acesso ao seu token, a sua secret, e você utiliza essas duas informações para gerar uma hash que tem que ser enviada em todos os headers da requisição. E dessa forma você se autentica na API e consegue fazer fazer a integração por completa. Tá? Então, aqui a gente tem exemplos de como fazer isso em algumas linguagens de programação, exemplos de código, para o desenvolvedor que tem acesso a isso já ter uma base, né, de como começar. E aí, só falando um pouco sobre os tópicos que a gente tem na documentação, a gente mantém todas as versões da API no ar e com log para vocês consultarem. A maioria das coisas são features novas, algumas alterações, algumas correções, e todas as alterações mais recentes foram alterações minors, então que não tem impacto em integrações já feitas. Então a gente tem clientes que eles integraram desde a primeira versão, e mesmo com todas as atualizações que ocorrem, nunca precisaram mudar, nunca quebrou a integração. Então a API é bem madura nesse sentido. Tá? Aqui no lado esquerdo a gente tem alguns tópicos, eu vou focar mais sobre os endpoints, mas só passando rapidinho, a API ela tem um retorno padrão sempre, REST, em JSON, que a estrutura é a seguinte, é status, mensagem e uma estrutura de dados. Então a API sempre vai te retornar um status sobre o que aconteceu, se a requisição deu ok, se deu algum erro, se a hash que vocês mandaram para se autenticar foi inválida. Então a gente mantém essas informações aqui no tópico para consulta, para vocês sempre saberem o que está acontecendo. Vocês nunca vão ficar perdidos sobre qual que é o retorno, tá, da API. Tem aqui um exemplo de como configurar na plataforma. Tem todos os IDs de referência. Às vezes a gente faz uma requisição para um endpoint específico e aí a gente tem que passar algum ID, não é um dado simples, é um ID específico. Então aqui a gente lista todos esses IDs para consulta, caso vocês precisem como parâmetro de entrada ou saída, para vocês consultarem, está sempre tudo online e de fácil acesso.
Tá bom? Tem alguns exemplos também aqui de alguns clientes que já fizeram integração e eles disponibilizaram a SDK, o exemplo da aplicação que eles fizeram para consulta. Tá bom? E aí, partindo para a parte importante, que são os endpoints. Hoje, na API, a gente disponibiliza 22 endpoints para fazer uma integração completa e robusta, mas o foco da apresentação hoje é mostrar principalmente como fazer um disparo de documento, que é o foco, né, da nossa aplicação. Então, aqui embaixo em endpoints, a gente lista todos, mas a gente também tem alguns agrupamentos, alguns sumários de exemplos para facilitar a integração, então passo a passo. Então, como o foco aqui é requisitar um documento, eu vou abrir aqui a parte de requisitar um doc. Opa, beleza. E aqui ele mostra exatamente o passo a passo para como a gente solicitar um documento. Que para solicitar um documento é bem simples. A gente precisa fazer duas requisições para a API. Uma é para obter um identificador para obter um identificador que libera o disparo e depois fazer um disparo. Para quem é desenvolvedor, a API ela é bem simples, então ela tem os recursos. Então, por exemplo, o documento ele é um recurso, ele é um endpoint, e a gente faz ações nesse recurso. Quais são as ações? Fazer um GET, obter esses dados, fazer um POST, mandar um documento, fazer um PUT, atualizar essas informações. Então, todos os recursos, todos os endpoints da API funcionam dessa maneira. Então, é bem fácil de se entender, tá bom? Para fazer a integração. E aí, sobre solicitar um documento, a gente precisa fazer um GET, tá? Para obter um identificador, sem parâmetro de entrada, a gente se autentica pela hash da requisição, a gente já sabe quem é você, já te libera um ID, e depois você faz um post passando esse identificador e os dados do disparo. Quais são os dados do disparo? O documento, os assinantes e alguma configuração extra que vocês quiserem fazer. Então, tudo aqui fica listado, por exemplo, qual é a URL, qual é o tipo de requisição, os parâmetros de entrada e um tipo de retorno JSON para vocês terem um exemplo de como as informações vão ser retornadas e tal. E todos os endpoints, eles são formatados e padronizados dessa maneira. Então, todos seguem esse mesmo padrão para vocês consultarem quais são os parâmetros de entrada, qual que é o retorno, o que acontece. Tá? Então, é bem simples, né, de se entender. E aí, com isso em mente, eu vou demonstrar para vocês dois exemplos de integração. O primeiro, acho que não... deixa eu tentar aumentar um pouco aqui. Mas o primeiro, ele é o mais simples possível, que é fazer um disparo de um documento que tá no meu computador. Então, por exemplo, imagina que vocês têm um diretório onde ficam armazenados vários documentos e vocês querem fazer esse disparo de forma automática, sem precisar ter uma interface nem nada. Basicamente, um robozinho que pega documentos do seu computador e envia para a plataforma, tá? Para disparo. Então, eu vou rodar aqui bem rapidinho. Basicamente, esse programinha ele pede os dados do assinante, que tem que assinar os documentos. Tá? Então, ele pede o nome e o e-mail. Deixa eu digitar aqui. Soft. Beleza. Aí ele pede o celular, mas não vou passar o celular, não. Aí ele faz um teste, verifica se a API está online, faz um GET para o endpoint para obter o identificador, depois ele faz um POST para enviar os dados. E aí, detalhando aqui, o exemplo, ele faz o GET, deu ok o retorno, não existe parâmetro de entrada, e ele me dá o retorno da API, que é naquela estrutura que eu comentei um pouco mais cedo, um status, uma mensagem e uma estrutura de dados. Então, status 200, mensagem, identificador gerado e o identificador para mim. Depois eu faço um POST, tá? Que é para disparar um documento passando esse identificador e os parâmetros que são necessários. Quais são esses parâmetros? Os dados do assinante e o documento. Tá? Então, basicamente, o que eu preciso mandar para a API é isso. Pouquíssimos dados, tá bom? Para fazer um disparo de um documento. E aí, com isso, a API já me retorna o status 200, que deu ok, arquivo cadastrado, e a estrutura de documento, com todas as informações desse arquivo para mim armazenar dentro do meu sistema. Então, vocês armazenam o ID, que é a CNBNet em todo esse documento, para vocês consultarem, notificar os assinantes, consultar as assinaturas, receber os callbacks da CNBN e executar as ações que vocês querem fazer. Tá bom? E... Só comentar, Rodrigo, claro. Aproveitando, né? O Rodrigo mostrou aqui alguns exemplos e o disparo de um documento de uma forma muito simples aqui e em menos de poucos segundos, 7 segundos, já foi disparado o documento com um assinante. No formato físico, manual ali, subir o documento na plataforma 1 a 1, identificar 4 assinantes, no exemplo do Nube que eu comentei,
A gente levaria 3 minutos para identificar, para colocar esses dados, para subir o arquivo, né? Na integração por API é muito mais rápido. E aí aqui ele fez o processo muito básico, mas para cada negócio existe uma necessidade diferente. Então eu posso pedir uma validação de assinatura simples. Então recebi o documento, cliquei lá que eu quero assinar e concluir. Posso pedir uma foto do documento do assinante para garantir que foi o assinante que concluiu esse processo. Posso usar um certificado público do ICP. Então, a gente se adequa a cada necessidade das empresas. Tá? Então, aqui ele fez um processo muito simples e aí vai mostrar um pouquinho agora da questão dos callbacks também, né, Rodrigo? Perfeito. Aí, só para finalizar essa questão desse teste simples, já recebi aqui no meu e-mail o meu documento, posso acessar aqui e realizar o processo da assinatura normalmente. Tá? Então, igual a Paula comentou, para casos onde é um processo super simples, que é pegar os documentos que estão no seu computador, no seu servidor e só enviar para assinatura, um simples programinha pode fazer esse processo. Tá bom? E aí, agora comentando sobre a questão dos callbacks. O que são callbacks e webhooks? Seguinte, a gente fez um disparo de um documento e o assinante recebeu o documento para fazer a assinatura. Quando ele recebe esse link, ele tem que se autenticar no link, tá? De alguma maneira, ou os 3 primeiros dígitos do CPF, ou os dados básicos, alguma forma de autenticação. Depois ele visualiza esse documento, pode fazer download, assina, e depois a assinatura que é processada, o documento é assinado e gerado um comprovante com a assinatura. Todos esses processos que ocorrem na Cinebem, dependendo do sistema de vocês, do que vocês precisam, vocês querem ser alertados dessas ações que acontecem. Então, por exemplo, eu quero saber quando o meu assinante, a pessoa para quem eu disparei, visualizou o documento, porque, sei lá, a pessoa visualizou e eu quero avisar alguém da minha equipe, olha, visualizou o documento, toma alguma ação referente a isso. Como que vocês podem ter essas informações na hora? Por callback. Obviamente, vocês podem ficar chamando a API da Cinebem toda hora para e aí, visualizou o documento, e aí, assinou, o documento está assinado, mas isso é inviável. Pode pegar o caso do Nube, que é um dos clientes, que eles disparam 20 mil documentos a um mês. Imagina eles ficarem consultando essas informações toda hora. É um pool de requisições gigantesco do lado do cliente e um load gigantesco no servidor da Cinebem de ficar respondendo isso toda hora. Então, a solução para isso é configurar esses callbacks, que é o seguinte, essas ações que acontecem dentro da nossa plataforma, quando elas acontecem, se tiver configurado isso na conta de vocês, a Cinebem vai avisar quando essas ações acontecerem. Então, quando alguém visualizou um documento, a Cinebem avisa, cliente X, o Rodrigo visualizou o documento teste, tal hora. E vocês recebem isso na hora e conseguem executar as ações dentro do sistema de vocês, conseguem criar toda uma regra de negócio em cima disso, tá bom? Manipularem isso da forma que vocês precisarem. Então, existem diversos callbacks que são configuráveis. Os que eu posso lembrar aqui de cabeça são, por exemplo, quando a parte se autentica no sistema, quando ela visualiza o documento, faz o download, assina e o documento é assinado por completo. Tá bom? Inclusive, a parte pode recusar assinar o documento por algum motivo, né? Isso. Ela tem essa possibilidade. Se ela recusou, por qual motivo? Isso vem como uma pendência também e pode ser configurado num callback para devolver para o sistema de vocês e mostrar de forma transparente. Perfeito. E aí, toda a comunicação também, vocês dentro da aplicação, vocês vão configurar qual é a URL que a Cinebem tem que requisitar, quais são os endpoints de cada processo específico, tá bom? Podem colocar, tomar cuidado com as questões de segurança, então configurar IPs de acesso referente à sua aplicação, quem pode acessar, quem não pode, configurar security tokens que são enviados em todas as requisições para vocês baterem se aquilo está vindo da Cinebem mesmo ou não. Então, vocês têm essa segurança lá, é totalmente configurável dentro da aplicação. Tá? E aí, esse exemplo aqui é um programinha com interface, tá? Uma interface bem simples, mas é só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer. Tá? E até demonstrar também a questão dos webhooks. Imaginem que isso é um sistema e pode ser um sistema de vocês. A própria tela do sistema de vocês. Então, a gente desenvolveu um sistema apartado para fazer o envio aqui e comunicar com a Cinebem. Perfeito. Então, aqui na minha interface, eu vou selecionar um documento, bem simples, colocar os dados do assinante. Tá? Não tem limite para assinantes, tá? Na nossa API, então você vai disparar um documento, a quantidade de assinantes é ilimitada. Tá bom? Então, eu posso colocar aqui os dados básicos. Pode ter mais um de assinante ou outro e tal. Vou realizar o disparo.
E aí, o que ele está fazendo por trás? Ele está fazendo exatamente o que aquele programa anterior fez. Ele fez o get, pegou o identificador e fez o post lá para o documento e criou esse documento. E aí, aquele retorno que eu mostrei na tela, eu até mostrei aqui na tela preta, se eu não apaguei, aqui, esse retorno aqui, que é o consolidado dos dados, todos os dados puros, né? Nesse caso aqui, eu não armazenei em lugar nenhum, mas na minha aplicação web, eu armazenei eles e eu criei um relatório aqui com o ID, qual é o nome do meu documento, a hora que eu disparei e o status que ele me retornou. E aí, com essas informações, eu consigo fazer diversas coisas. Quais delas, por exemplo? Verificar os dados do meu assinante, tá? Que no meu caso aqui, Rodrigo Nicola. O status da minha assinatura, que não está assinado ainda, e o link de acesso. Então, dependendo do que você precisa, você tem acesso, você tem o link do assinante, para quem você disparou o documento. E aí, dependendo do seu sistema, por exemplo, você pode, ao invés de pedir para a Cinebem notificar via e-mail, WhatsApp ou SMS, que a gente oferece isso, vocês podem, não quero que vocês notifiquem, eu quero pegar esse link e colocar dentro do meu sistema na área logada. Por exemplo, se é alguém que se loga dentro do sistema de vocês, tem alguma tela lá que tem os documentos dele, você pode colocar o link lá, ele clica e ele é redirecionado para a Cinebem. Então, vocês podem fazer isso. Isso vai totalmente do jeito que vocês quiserem realizar a integração. Tá? Então, a gente tem cliente que usa, inclusive, um robô para notificar de uma forma diferente. Então, o robozinho roda, pega esse link e envia diretamente uma notificação com um texto diferenciado para o cliente também. Perfeito. Aí eu posso fazer download do arquivo, ele sempre vai buscar a última versão do arquivo, então no meu PDF de exemplo aqui, ele já gerou a versão com o comprovante ainda sem a assinatura, tá bom? Ele coloca a marca d'água com o identificador e tal, mas ainda não está assinado. Então eu posso... tudo isso que eu estou clicando aqui são endpoints que a minha aplicação está registrando para a Cinebem. Posso invalidar o arquivo se o documento está errado, se tem algum dado pendente. Posso alterar os dados do assinante, posso substituir os assinantes. Então, tem endpoints para tudo isso, tá bom? Só não está aqui porque é uma aplicação bem simples, tá? Aí, tem alguns exemplos aqui só para questão de log, para vocês verem um exemplo. Então, para mim fazer um get no documento, eu faço um get para o recurso documento, para o resource documento. O parâmetro de entrada é o ID externo, é o ID que a Cinebem me retornou, o ID único desse documento lá, e um exemplo de retorno em JSON. Então, o status 200, a mensagem e a estrutura do documento. Tá? Tenho, por exemplo, esse endpoint aqui, que ele lista todas as assinaturas pendentes da minha conta. Então, vamos dizer assim, eu preciso saber quais são todas as assinaturas, os disparos que eu fiz que estão pendentes, que a pessoa ainda não assinou. Então, você pode fazer essa requisição, ela é só um pouquinho mais pesada, porque ela retorna um conjunto grande de dados. Beleza, não tem parâmetro de entrada, e ela retornou aqui um array com todas as assinaturas pendentes. E aí, a partir disso, vocês podem fazer inúmeras coisas, né? Vai da criatividade do desenvolvedor ou do que a aplicação precisa. Então, dá para configurar a notificação automática. Então, poxa, o meu negócio, eu quero notificar diariamente o meu assinante que não concluiu. Então, ele consultou lá, viu todas as assinaturas que estavam pendentes. Dá para disparar a notificação automática cada 2 horas, um dia, cada 2 dias. Então, depende da necessidade do negócio de cada um de vocês. Perfeito. E aí, ou podem criar um relatório lá e listar e falar, quero notificar um por um, um documento vai para cada centro de custo, por exemplo, que tem acesso que disparou aquele documento, vai da criatividade, igual a Paula falou, né? Tudo isso a plataforma web também faz de forma automática, mas com isso vocês têm esse poder na mão de vocês escolherem como as coisas têm que funcionar dentro do sistema de vocês, tá? Então, são alguns exemplos. Tem outro aqui que eu coloquei que é basicamente enviar uma notificação. Então, basicamente, eu só coloco, me notifica os assinantes do documento X. Eu passo o ID do documento e ele notifica as pessoas. Se eu quiser que a Cinebem faça isso para mim, tá? Por SMS, e-mail, WhatsApp. Perfeito. E aí, último ponto, as requisições. Eu comentei com vocês que tem alguns endpoints lá na configuração de webhooks de callbacks que podem ser feitos. No meu caso aqui, que vocês vão ver, eu configurei para eu receber alerta quando o assinante se autenticar na API, visualizar o documento, realizar a assinatura e quando o documento for assinado. Então, beleza. Eu recebi aqui 2 e-mails, por quê? Porque eu fiz o disparo, recebi, depois eu notifiquei eu de novo, tá bom? Aí, o assinante recebe, ele vai se autenticar aqui. Existem diversas formas de autenticação, tá? Essa é quando eu peço para o assinante preencher os dados na plataforma. Quando eu, por exemplo, não tenho o CPF dele, não tenho nenhuma informação, só tenho o nome e o e-mail, por exemplo.
vocês tiverem, né, o CPF, tiverem os dados, ele vai autenticar o acesso desse assinante pedindo os 3 primeiros dígitos do CPF. Ou, se vocês quiserem usar um outro dado, como um número de matrícula, eu quero utilizar uma chapa, então ele vai ter que autenticar com o número que vocês identificarem. Perfeito. Então, aqui, coloquei meus dados, ele bate o nome e algumas outras informações, deu OK, autentiquei, visualizei o documento, vou assinar. Ele faz algumas etapas de segurança, ele pede um token para confirmar a assinatura, né, pelo e-mail que foi configurado. Beleza. Aqui. Beleza. Aceito o termo para usar minha assinatura. Documento assinado. Beleza. Voltando para minha aplicação, aqui, os callbacks estão chegando. Então, o primeiro callback que eu recebi, parte preencher os dados na plataforma. Então, a Cinebem enviou para a minha aplicação falando assim, ó, o ID, que é o meu ID específico do meu assinante, ele preencheu os dados na plataforma, me manda os dados, meu CPF, minha data de nascimento, avisou quando eu visualizei o documento, a data que eu visualizei, o ID do meu assinante, o ID do documento que ele visualizou, avisou também quando os status foram alterados. Então, quando eu comecei o processo de validação para assinar, ele já manda os status. E depois ele me avisou aqui a questão que o documento foi assinado pelo assinante, com os dados da assinatura, quando foi assinado, visualizado, os IDs, e depois quando o documento foi assinado. E aí, a partir disso, se eu volto aqui na minha aplicação, ele já está com o status de assinado e tudo pronto, tá bom? Status da assinatura OK também, e o documento final com a assinatura terminada, com comprovante gerado. Eu acredito que é isso da parte da integração. Acho que agora abrir para pergunta, né, se alguém tiver. A gente tem várias outras possibilidades também, mas a gente está aqui com o stand, quiserem bater um papo com a gente também, fica à vontade. Acho que tem uma dúvida ali. Vai ter até 6 minutos. Quem tem pergunta, já tem uma pessoa levantando a mão ali. Obrigado. Eu vou levar. Muito bem, Paula. Paula aí, desculpa. Rodrigo, muito bem. Boa tarde. São 2 perguntas, na verdade. A primeira é se a pessoa tiver um certificado digital, ela consegue usar? E a segunda, depois de todo mundo assinar, como é que vocês garantem a integridade do documento? Vocês pegam o certificado digital de vocês, assina e marca o documento como final? Era isso. Oi, eu falo mesmo? Bom, respondendo as 2 perguntas, sim, você pode utilizar seu certificado público, ICP, no caso, para realizar assinaturas na plataforma. E sim, o processo de assinatura da Cinebem, ele utiliza certificados privados, tá, para fazer a assinatura. Então, quando o documento ele é assinado por completo, a gente mantém todos os certificados usados, o log disso, e o documento é travado para qualquer alteração depois da assinatura final. Então, não. A gente tem 2 possibilidades, tanto o certificado público do ICP Brasil, então você precisa ter um certificado e utilizar o teu certificado para carimbar a tua assinatura, como a gente também tem a possibilidade da validação com o certificado privado, que é o nosso, né? Se você pedir para algum assinante teu utilizar o certificado público, a gente vai verificar se ele está válido, né? Carimbar todas essas informações e tudo vai ficar salvo e demonstrado lá no comprovante das assinaturas, em detalhes também. Para não ser alterado, porque para ele poder ser validado em qualquer computador, independente de ter ou não o certificado de vocês, entendeu? Vai abrir lá, está com o certificado público e o documento é final. Se a pessoa modificar o documento, vai perder o certificado. Sim, não, porque o certificado ele é privado, então você não consegue testar na sua própria máquina. O certificado, você tem que validar dentro da nossa plataforma. Então, se você receber um documento e você quer confirmar que ele está válido, você tem uma aba no site, que é /validar, no site da Cinebem, você coloca o identificador do documento e lá você tem acesso a todas as informações do doc. Tá?
Então, lá você consegue baixar o certificado para ver se bate, consegue ver o documento, se bate com a versão que você recebeu, está tudo lá, inclusive todas as informações dentro do próprio comprovante. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, dentro do seu computador ou de qualquer outro computador, você não consegue validar por ser certificado privado, que é utilizado para realizar essas assinaturas. Ok? Olá, boa tarde. Me chamo Lucas, eu sou do Grupo Ânima Educação. E nesse segmento de educação, muitas das vezes a gente tem grande volume de documentos e muitas das vezes o mesmo assinante participa de todos. Eu queria saber se vocês têm alguma solução nesse sentido. Vou dar um exemplo prático que seria diploma, por exemplo. Eu tenho, sei lá, milhares de documentos onde o mesmo assinante, claro, cada um vai para o aluno, mas eu tenho o mesmo assinante da companhia. Vocês têm alguma solução nesse sentido? E se existe alguma legislação que impeça isso, sei lá, por meio que eu estou assinando em lote, né? Tem algum recurso, alguma legislação? Vocês têm algum posicionamento com relação a isso? Bom, não tem essa questão de problema em assinatura por lote, tá bom? Porque, igual, por exemplo, pela integração da API, você cadastra um assinante, você tem acesso a esse ID. Então, com esse ID, você pode disparar, sei lá, os 100 documentos para aquele ID assinar. Ele é uma parte individual em cada documento. É a mesma pessoa. Então, quando ela acessar lá o exemplo, o sistema de assinatura, vai listar os 100 documentos para ela. Ela tem que visualizar cada um, que é obrigatório, mas ela pode selecionar todos. Depois que visualizou, tá ok, assina, a assinatura é processada de forma em lote, né? Vamos dizer assim. Então, sim, é possível. E é possível fazer ajustes para que isso seja feito de uma forma mais simples, mais prática para ela, automaticamente com algum login, com alguma autenticação. Então, a gente consegue, sim. Dentro desse exemplo que a gente trouxe do Nube, essa é a mesma pessoa que assina pelo Nube, né? Então, ela assina 20 mil documentos todos os meses. Por dia, mais ou menos, uns 2 mil. E aí, imagina ela ficar fazendo esse processo, né, um a um. Então, a gente tem, sim, algumas possibilidades. E aí vai depender da especificidade do teu negócio, da segurança desse documento, da sensibilidade dele para a gente indicar as melhores práticas também. Muito bom. Ó, o Lucas veio de BH, né, Lucas? Ó, que legal. Ó, procura depois o stand deles aí, troca uma ideia. Isso é protagonismo, né? Ela é da Ânima, veio com a Dai. Ó, vamos tirar uma foto, mas eu vou ficar longe do Rodrigo, porque, caramba, é brincadeira, né? Acho que eu vou até subir aqui. Excelente. Parabéns, Paula. Rodrigo, show de bola.